Você lembra do torneio Rio-São Paulo? Alguns de vocês muito provavelmente não, já que a competição foi extinta há mais de 20 anos, com a última edição sendo disputada em 2002. Como o próprio nome já diz, participavam clubes dos estados do Rio de Janeiro e de São Paulo, e ao longo da história, seu regulamento e método de disputa foi modificado algumas vezes, com a maioria de suas edições sendo jogadas em pontos corridos e com as outras no tradicional mata-mata. O Rio-São Paulo durante anos também teve diferentes formatos de troféus, e o que muita gente não sabe é que a competição foi uma das precursoras do Campeonato Brasileiro, já que devido ao sucesso ali entre as décadas de 50 e 60, clubes de outros estados foram incluídos a partir de 67, dando assim início ao torneio Roberto Gomes Pedrosa e posteriormente o Campeonato Brasileiro a partir de 1971. O Rio-São Paulo também já sofreu com inúmeras paralisações, com a primeira edição sendo disputada em 1933, depois só voltando a ser disputada em 1950 e permanecendo no calendário dos clubes até 66. A partir dali, houve nova paralisação, já que, como já mencionado, a competição passou a receber equipes de outros estados e se transformou em uma competição de caráter nacional. Demorou quase 30 anos para que o torneio Rio-São Paulo voltasse a ser disputado, com a edição de 1993 sendo a do retorno, mas já no ano seguinte, em 94, por conta do apertado calendário e também por ser ano de Copa do Mundo, a competição mais uma vez foi paralisada. Em 1997, após 3 anos, novo retorno, dessa vez durando até 2002, ano de sua extinção. Muito se debate o nível técnico dos estaduais no Brasil atualmente, com muitos jogos de baixo nível em gramados e estádios acanhados e com zero conforto, além também da quantidade exagerada de jogos, que faz com que o calendário dos clubes fique totalmente inchado. Eu particularmente acho um completo exagero os estaduais do Brasil iniciarem em janeiro e sempre terminarem normalmente ali na segunda quinzena de abril, tomando nada menos que 3 meses do calendário dos clubes. Estadual hoje em dia é deficitário, e se não é possível a sua extinção, já que muitos clubes pequenos ainda dependem dele para sobreviver, pelo menos para os clubes grandes é preciso chegar a um consenso de que 3 meses de estadual preenchendo o calendário já se tornou um absurdo. Bom, competições como o torneio Rio-São Paulo, sem sombra de dúvidas teriam mais audiência e trariam bem mais retorno financeiro aos clubes do que ficar disputando o campeonato estadual. E como não é novidade pra ninguém, o único estadual melhorzinho é o Paulista, mas ainda assim paga premiação de apenas 5 milhões de reais ao seu campeão, metade do que, por exemplo, paga o campeão da Supercopa do Brasil. A Copa do Nordeste vem sendo um grande sucesso desde o seu retorno definitivo em 2013, e foi preciso diminuir o número de jogos dos clubes participantes em seus respectivos estaduais, com alguns entrando em fases mais adiantadas. E eu não vejo dificuldade nenhuma em fazer a mesma coisa se por acaso o torneio Rio-São Paulo voltasse a ser disputado. O Fluminense, campeão estadual do Rio de Janeiro em 2023, teve que disputar 15 jogos até alcançar o título, enquanto que o Palmeiras, campeão paulista de 2023, disputou um jogo a mais, totalizando 16. Se diminuirmos 5 jogos do Campeonato Carioca e mais 6 no Paulista, dá tranquilamente para que o torneio Rio-São Paulo voltasse a ser disputado, ou até mesmo fazer com que o Campeonato Brasileiro pudesse começar mais cedo, ali mais ou menos no final de março, e evitar o acúmulo de jogos consecutivos com afunilamento da temporada, muito em função das tais data FIFA, e vem sendo pra lá de chato, já que os campeonatos ficam paralisados 10 ou mais dias. Tá, mas como daria para encaixar o torneio Rio-São Paulo no calendário atualmente? Um dos argumentos já falados foi a diminuição das datas dos estaduais de Rio e São Paulo para os clubes que jogariam o regional. E como no decorrer da história os participantes quase sempre foram a panela dos 4 grandes de cada estado, o total de participantes seriam 8, mas como o Red Bull Bragantino vem se reestruturando e fazendo boas campanhas em competições nacionais e internacionais, seria meio que injusto deixar o clube de fora desse bolo. Ok, e se não fosse possível diminuir as datas dos estaduais? Bom, então a única saída para que o torneio Rio-São Paulo voltasse a ser disputado seria espalhando os jogos durante todo o ano, quando acontecesse as datas FIFA, já que os campeonatos são paralisados e fica aquele entretenimento chato com apenas seleções entrando em campo. Vamos lá, normalmente durante o ano acontecem 5 datas FIFA, e em 2023 já aconteceu nos meses de março, junho, setembro e agora em outubro, com a próxima data FIFA acontecendo já no mês seguinte, em novembro. Normalmente os clubes ficam sem jogar durante 10 dias, e se na média acontecem 5 datas FIFA durante o ano, o torneio Rio-São Paulo seria disputado nesse recorte de 50 dias. 2 grupos seriam criados, o grupo com os 4 grandes do Rio de Janeiro e o grupo com os 4 grandes de São Paulo, e em turno único os clubes enfrentariam os adversários do outro grupo, com cada equipe disputando 4 jogos, 2 em seus domínios e 2 como visitante. Os 2 melhores colocados de cada grupo avançariam para as semifinais, e o cruzamento obrigatoriamente seria entre um time do Rio de Janeiro contra um de São Paulo em jogos de ida e volta. As finais também seriam em jogos de ida e volta, com os mandos sendo definidos através de sorteio.
Esse modelo citado no exemplo aconteceu na edição de 2001 e os dois finalistas, São Paulo e Botafogo, disputaram apenas 8 jogos até a conclusão do torneio. Mas isso iria aumentar e inchar ainda mais o número de jogos dos clubes na temporada e os clubes não teriam tempo para treinar durante a paralisação para a data FIFA. Aí vai de cada um achar que jogar contra Madureira, Água Santa, Bangu e Inter de Limeira é mais interessante e desafiador do que jogar contra times maiores e de mais peso e tradição na camisa. Sem falar que quando as semifinais e finais do Rio-São Paulo acontecessem, lá para o segundo semestre, teria time que já estaria eliminado de competições tipo Copa do Brasil, Sul-Americana ou Libertadores, tendo apenas o Brasileirão para disputar, ocasionando assim semanas livres. E então, na sua opinião, você acha que é possível o torneio Rio-São Paulo voltar à ativa? Eu gostaria bastante que essa ideia de diminuir 5 datas dos estaduais acontecesse e, consequentemente, que a competição retornasse.